Porque para Deus nada é. Mais uma vez, porque para Deus nada é. Amém? Tem alguém que crê nessa palavra? Só quem crê, dá uma glória a Deus bem forte. Aleluia. Então eu já estava orando, conversando com o Espírito Santo e recebemos, né, esta orientação de ministrarmos a campanha Deus do Impossível. Então vamos iniciar a campanha na quarta-feira que vem. Amém? Então pode fazer bastante propaganda aí, fala com a família, fala com os amigos, fala com todo mundo aí que você conhece, porque na quarta-feira que vem vamos iniciar a campanha Deus do Impossível. Essa campanha, meus irmãos, ela nasceu antes mesmo dessa igreja nascer, porque nós recebemos a unção, né, para pastorear no dia 14 de julho de 2014, e isso foi em julho. Então no mês de outubro nós começamos a ministrar essa campanha, né, através de muita oração, de muito jejum. Nós queríamos fazer diferente do que estava sendo feito na época. Estava tendo muita célula, muita visão celular. Nós recebemos até um livro que explica certinho como que faz a célula, tal. Até fizemos algumas células, porém achamos esse negócio de célula muito fraco, né? Ora um pouquinho, lê uma palavrinha, agora vamos comer, e o foco parece que é comida, né? E aí orando, o Espírito Santo nos deu essa campanha. E a primeira vez que a gente ministrou essa campanha Deus Impossível foi na cidade de Araras. Foi na casa de duas moças que tinham uma relação, né? Elas tinham uma relação homoafetiva. Uma delas trabalhava com a minha irmã e perguntou para minha irmã: olha, Débora, você não conhece nenhum pastor? A gente gostaria de receber uma oração lá em casa. Meu irmão é pastor. Ele aceita? Ele aceita. Então começamos a fazer essa campanha lá na casa dessas duas moças que tinham um relacionamento. Fizemos a campanha 7 semanas lá. E ao final da campanha, meu irmão, para honra e a glória do Senhor Jesus, nem a gente não acreditou o que Deus fez naquele lugar. E pergunte por quê? Porque elas se converteram. Para honra e a glória, perdão, dá uma glória a Deus aí. Mas para honra e a glória do Senhor Jesus, elas se converteram, elas entenderam, receberam a palavra, entenderam, e elas acabaram aquele relacionamento. E não só isso, mas foram salvas, foram curadas, foram libertas, batizadas no Espírito Santo, foram libertas de droga, de cigarro, de bebida. Deus abriu porta de emprego. Uma estava até com um tumor no seio, sumiu para honra e glória do Senhor Jesus. Então foi muitos testemunhos ali nessa primeira campanha. E uma delas, isso já fazem 12 anos, né? De lá para cá, uma até teve filhos. Teve uma que a gente perdeu o contato, mas a outra até chegou a ter filhos. Tem relacionamento com o homem, tem filhos, né? Então foi um milagre muito grande. E depois disso, meu irmão, a gente nunca mais parou de ministrar essa campanha. Então essa campanha, a campanha Deus do Impossível, é uma campanha que a gente sempre ministra na casa das pessoas, para as pessoas que abrem a casa delas para a gente, né? Fazemos 4 semanas de campanha, 7 semanas de campanha. E durante esses 12 anos, meu irmão, a gente, para o redor do Senhor Jesus, a gente já viu de tudo. Nós vimos mudo falar, cego enxergar, paralítico andar, né? O que você imaginar, a gente viu. Pessoas curadas de todos os tipos de enfermidade, doenças e enfermidades. Pessoas que estavam à beira da morte, pessoas desenganadas por médicos. Tem muitos e muitos testemunhos. E até uma vez teve uma irmã que estava fazendo uma campanha e estava orando por um tio, e esse tio já estava numa UTI de algum hospital da região, e ele já havia morrido
o cérebro havia morrido já. Teve morte cerebral, o corpo ainda estava funcionando, mas o cérebro... E dizem que isso não tem reversão, é impossível. Mas durante a campanha, meu irmão, essa irmã, a gente orando por esse tio, o tio voltou à vida, por honra e glória do Senhor Jesus. O cérebro voltou a responder, aquele homem ressuscitou para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é uma campanha muito forte, uma campanha muito poderosa. E nós vamos iniciar essa campanha na semana que vem. E também, se os irmãos quiserem fazer na casa de cada um dos irmãos, estamos à disposição para fazer na casa de cada um dos irmãos também. Amém, igreja? Durante essa campanha também nasceu, né? Porque, infelizmente, existem igrejas que ela vai te cobrar um valor muito alto para ministrar o que nós vamos ministrar para você. Tem igrejas, infelizmente, que é coisa de 300, 400 reais que vão te cobrar para você receber essas ministrações, para você ficar 3 dias num sítio, né? E essa igreja, ela nasceu, meu irmão, com a missão de dar de graça aquilo que recebemos de graça, né? Você jamais vai ver a gente cobrar aqui para ministrar uma palavra, para ministrar uma campanha, para ministrar um curso, qualquer coisa que seja. Às vezes nós até pagamos para fazer o curso, mas nós fazemos o curso e depois a gente ensina para os irmãos totalmente de graça, amém, igreja? Porque nós somos igual o apóstolo Paulo, que dizia: olha, a gente não vai ficar mercadejando a palavra. Nós somos esse tipo de mercenário, esse tipo de pessoa, amém, igreja? Então, se esforce aí para estar conosco, né? A partir da quarta-feira que vem, essa campanha vai ser de 7 quartas-feiras, amém, igreja? Durante esta campanha você vai receber ministrações sobre salvação e graça, sobre identidade e destino, a cura da alma, né? É um curso que a gente fez chamado Veredas Antigas, né? Acho que todo mundo fez aqui, né? A tia chegou a fazer? A tia chegou a fazer, né? Depois vamos falar da verdadeira prosperidade de acordo com a Bíblia, amém, igreja? Prosperidade bíblica, né? Como repreender na sua vida portador, migrador, devorador, destruidor, o mamon, para que você tenha verdadeiramente, porque não é só o devorador, amém, igreja? Hoje em dia até a Igreja Católica fala de devorador, até Umbanda, Quimbanda, Candomblé fala, Centro Espírita fala. Mas não é só devorador, tem cortador, tem migrador, tem destruidor, tem o mamon ainda. Então a gente ensina os irmãos a repreender todas essas castas aí, para que você tenha uma vida de verdadeira prosperidade na presença de Deus, amém, igreja? Também vamos ministrar no quarto dia de campanha a verdadeira libertação. Que a verdadeira libertação, meu irmão, não é o que a gente vê na televisão. Infelizmente, tem muitas igrejas que fazem um show gospel. Não sei se você já viu isso, né? Mas eles oram, aí alguém fica endemoniado, começa a entrevistar o demônio. Isso não faz parte da verdadeira libertação. Isso é apenas um show gospel. Amém, igreja? Né? Não adianta nada fazer um show desses, entrevistar o demônio, expulsar o demônio, se aquela pessoa que estava possessa de demônio, ela não passar por uma verdadeira conversão, um verdadeiro novo nascimento, se arrepender de pecados, renunciar ao seu envolvimento com espíritos malignos. Amém, igreja? Então, no quarto dia da campanha, vamos ensinar os irmãos a tomar posse da verdadeira libertação, da verdadeira quebra de maldições. Amém, igreja? Depois, o quinto dia de campanha, vamos falar a respeito do Espírito Santo, da unção. Já vamos falar um pouquinho hoje também. Como, né, alcançar o batismo do Espírito Santo, ativar a unção de Deus na nossa vida. Vamos falar também algo que eu nunca vi ninguém falando, que é sobre a unção real, a unção sacerdotal. Qual é o teu chamado? Você sabe qual é o teu chamado? Você sabe qual é a tua missão? Você sabe por que Deus te criou? Então, nesse sexto dia, a gente vai falar sobre tudo isso, a ensinar os irmãos a entender qual é o teu chamado, qual é a tua missão, por que você foi criado por Deus, qual é a tua identidade, amém, igreja? Para que você venha
a fazer a obra e fazer exatamente aquilo que o Senhor Jesus já reservou para a sua vida, amém, igreja? E no 7º dia da campanha vamos falar de vida cristã e batismo nas águas, né? Então, se o que nós temos observado nesses 12 anos é isso, que as pessoas que se dedicaram em fazer a campanha, em colocar em prática cada ensinamento durante a campanha, o que aconteceu? Ela foi salva, foi curada, foi liberta, foi batizada no Espírito Santo, já foi ativada a unção de Deus na vida dela, ela já entendeu qual era a missão, qual que era a obra que ela tinha que fazer, a função dela no corpo de Cristo, e aí só ficaria faltando o batismo nas águas. Amém, igreja? Que é o que existe ali de principal para que você tenha acesso à Santa Ceia do Senhor, que é o que existe de mais poderoso nas nossas vidas, amém, igreja? Porque quando você participa do pão do cálice, não é simplesmente comer um pão, beber um suco de uva, mas você está fazendo a aliança de sangue com o Senhor Jesus. Quando você está comendo o pão, bebendo o cálice, o sangue do Senhor Jesus, ele passa a correr nas nossas vidas, irmão. O que isso significa? Me pergunte o quê? Significa que tudo o que é meu, agora é de Jesus. Minha vida, meu casamento, minha família, meus bens, meus negócios, ministério, tudo é do Senhor Jesus, porque eu tenho aliança com Ele. É Ele que dá a última palavra, mas também tudo o que é de Jesus agora é meu também. Perdo a chance de dar glória a Deus. A vida eterna, a nova Jerusalém, as ruas de ouro, as mansões celestiais. A Bíblia diz que Jesus vai governar 1000 anos aqui na terra. E Jesus não vai governar sozinho, não. A noiva vai governar juntamente com Jesus. Tem alguém que faz parte dessa noiva? Então essa campanha é para tudo isso, meu, para te ensinar a tomar posse da plenitude de tudo o que Deus tem preparado e reservado para a sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. E graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje vai ser uma introdução, né? Porque toda vez que a gente fala de campanha, significa que nós estamos entrando numa guerra, numa batalha espiritual. Amém? Então, o que é uma campanha? É o conjunto de estratégias e operações militares contra as forças inimigas. E nós não podemos entrar numa guerra, numa batalha contra as forças inimigas de qualquer jeito, de qualquer maneira, desarmado, sem estratégia. Amém, igreja? Então, durante essa campanha, você vai receber tudo isso, vai receber estratégias de guerra, de batalha espiritual, vai receber ferramentas, armas, armadura. Amém, igreja? Tudo isso para que você venha entrar nessa guerra, mas entrar para vencer. Amém? Porque eu tenho certeza que ninguém quer entrar para perder. Amém, igreja? Quando a gente entra, quer entrar para vencer, né? Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Tem alguém que é mais que vencedor? Só quem é mais que vencedor dá um glória a Deus. Então você pode ver, meu irmão, que Josué, ele sempre consultava a Deus antes das guerras, nas batalhas, recebia estratégia. Deus falava: Josué, você vai por aqui, vai por ali, vai fazer assim, vai fazer assado, vai surpreender o inimigo, né? Vai dar um monte de volta ao redor das muralhas, e depois no último dia vai dar 7 voltas, e depois vai tocar a trombeta, a muralha vai cair. O dia que Josué não consultou a Deus foi o dia em que ele quebrou a cara, né? Um dia que ele foi atacar uma cidadezinha pequena, acho que 3.000 habitantes. Aí ele falou assim: não precisa nem consultar a Deus não, vamos mandar só um pequeno exército. E tiveram uma derrota muito feia. Amém, igreja? Então é isso, o segredo da vitória é esse, amém, igreja? Buscar a Deus, intimidade, comunhão, relacionamento, buscar a direção, a orientação, a estratégia, né? Davi também, meu irmão. Davi, ele andava sempre colado num sacerdote. Antes de fazer qualquer coisa, sacerdote, consulta a Deus aí para mim. Como que eu vou atacar o meu inimigo?
É por aqui, é por ali, é por trás, é por cima, por baixo. Pega só 5 pedras. Amém, igreja? Então, durante essa campanha você vai receber estratégia, vai receber ferramentas, armas, armadura, tudo para você entrar nessa guerra para vencer. Amém, igreja? E durante essa campanha também você vai ter a oportunidade de colocar diante do Senhor aquilo que para você é impossível. Amém? Causas impossíveis, porque, como nós lemos, Deus é o Deus do impossível. Para Deus nada é impossível, meu irmão. Quando eu já fiz a minha parte, tudo que eu podia fazer eu fiz, acabaram os meus recursos, e agora? Agora se tornou impossível para mim, mas para o Deus que nós servimos nada é impossível. Então, durante essa campanha você tem a oportunidade de colocar diante de Deus as suas causas impossíveis. Amém, igreja? Amém ou não amém? Então, primeiro, hoje nós vamos dar essa introdução e te ensinar o que você precisa fazer, colocar em prática para que você entre nessa guerra, nessa batalha, nessa campanha para vencer. Então, primeiro aqui, quem são os nossos inimigos? Me pergunte quem? Nós temos 3 inimigos. O primeiro inimigo é esse aqui. Bate aí no seu braço aí. Dá um beliscão, dá um chacoalhão. O nosso primeiro inimigo somos nós mesmos, a nossa própria carne. Amém, igreja? Então, a nossa carne, a Bíblia diz, Gálatas 5, do 19 a 21, os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Amém, igreja? Então nós não podemos praticar as obras da carne. A nossa carne, ela já nasce inclinada para o pecado. Né? Às vezes você conhece uma criancinha. A gente está com uma menininha lá em casa de quase 2 anos. É um amorzinho, uma hora que quer desobedecer também, que quer fazer birra, que quer ficar nervosinha lá. E ninguém precisa ensinar nada para ela. Já nasceu sabendo fazer coisa errada, desobedecer. Por quê? Porque todos nós já nascemos com a semente do pecado, por causa do pecado de Adão. Amém, igreja? Né? Então, tem pessoas que não acreditam nisso, mas nós acreditamos que existe sim uma maldição hereditária, uma maldição que vai passando de pai para filho. E se isso não fosse verdade, por que nós, 6.000 anos depois de Adão, iríamos nascer com a semente do pecado por causa de Adão? Então a maldição hereditária, ela é transmitida pelo sangue. Todos nós, a genética, a ciência, ela já entendeu, ela já identificou. Cada um de nós tem um pouquinho do DNA de Adão e Eva. Amém, igreja? Então, o pecado de Adão lá no Jardim do Éden, ele nos acompanha já por milênios. Então, através do sangue, amém, igreja? Mas a minha Bíblia diz que através do sangue do Cordeiro, nós conseguimos ser libertos. Nós fomos comprados e libertos do pecado. Amém? Através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos tomar posse da plenitude de tudo o que Deus tem reservado para nós, da salvação, da cura, da libertação, do batismo do Espírito Santo. Amém? E não só isso, além de tudo, ainda vamos ter direito à herança eterna. Amém? Então a nossa carne é o nosso primeiro inimigo. O segundo inimigo é o sistema mundano. A Bíblia diz, Tiago 4,4: a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Quando a Bíblia está falando de mundo, a Bíblia não está falando de natureza, porque a natureza é criação de Deus. Senão alguém pode pensar, então o mundo, eu não posso ir visitar uma cachoeira, então não posso visitar uma praia, não posso visitar um lugar bonito, né? Não, o mundo não é a natureza.
O mundo é o sistema mundano. O mundo, no grego, tá? A definição de mundo é o que é? Conjunto de filosofias e ideologias contrárias à palavra de Deus. Amém? Então, o sistema mundano é um conjunto de filosofias e ideologias. Quais são essas filosofias e ideologias? Todas aquelas contrárias à palavra de Deus, né? Então tem socialismo, marxismo, tem o pessoal do LGBTQ de A a Z, tem feminismo, tem satanismo, hedonismo, mundanismo, tem tudo isso. Amém, igreja? E todos os dias nós somos bombardeados por esse sistema mundano. Amém? Então, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então nós não podemos aceitar isso nas nossas vidas, deixar que isso entre nos nossos lares. Amém, igreja? O terceiro inimigo é os espíritos malignos. Efésios 6,12 diz o quê? Que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra o império das trevas. Amém? Então a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra demônios, principados, potestades, agentes de Satanás das regiões celestiais. Ah, pastor, mas aonde eu trabalho tem uma pessoa lá que não vai com a minha cara. Ela se levanta contra mim, ela me difama, ela me humilha, ela zomba. Meu irmão, a nossa luta, a sua luta não é contra essa pessoa, é contra quem está usando ela. Porque no mundo espiritual não tem meio termo, ou é templo do Espírito Santo, ou acaba se tornando casa do espírito maligno. E aí, meu irmão, as pessoas estão se levantando contra nós. A nossa luta não é contra a pessoa, é contra quem está usando a pessoa, contra quem está influenciando essas pessoas para se levantar contra nós. Amém, igreja? Né? Dentro do casamento, mas meu casamento está sendo destruído, e eu não sei quem que é o problema. Olha no espelho. Você vai achar o problema lá, só olha no espelho. Então, muitas vezes, meu irmão, somos nós mesmos que damos lugar ao diabo. Amém? Bom, como combater então esses três inimigos? As três armas mais poderosas são 40 e 21 dias de jejum e oração. Essa é a primeira arma. Então, biblicamente, 40 significa julgamento, provação, realização e conclusão. Noé, Moisés, Davi, Elias, Jesus e a nação de Israel contemplaram o sobrenatural de Deus em suas vidas após um ciclo de 40 dias ou de 40 anos. Amém, igreja? Toda vez que você vê esse número 40 na Bíblia, significa que um ciclo está acabando e um novo ciclo está começando. Amém? Então, quando você se coloca à disposição de fazer uma campanha de 40 dias, onde durante essa campanha, durante esses 40 dias, o que você vai fazer? Vai orar, vai jejuar, vai ler Bíblia, vai cultuar, vai guerrear todos os dias. Então, qual que é a mensagem que você está enviando para Deus? Me pergunte qual é. A mensagem é essa: ó Senhor, eu estou vivendo um ciclo de derrota, de fracasso, mas eu quero que esse ciclo se encerre na minha vida, porque eu preciso começar um novo tempo de bênção, de crescimento, de multiplicação, de abundância, de fartura, de portas abertas. Amém, igreja? Então, quando nós nos colocamos à disposição de fazer uma campanha dessas, nós estamos falando para Deus: Senhor, eu preciso encerrar um ciclo na minha vida para começar um novo ciclo agora de vitórias. Amém? E Daniel, olha lá o Daniel, está ali também, recebeu a tão aguardada resposta de Deus após 21 dias de intensa batalha espiritual. Então, meu irmão, Daniel, ele precisava de uma resposta. Começou a jejuar. E deu 7 dias e nada, deu 14 dias e nada, e 21 dias lá ele jejuando.
Aí chega o Gabriel lá cansado, ofegante, assim, o anjo Gabriel. E que foi, Gabriel? O que está acontecendo? Não, Daniel, você não sabe o que aconteceu. No primeiro dia que você começou a orar e jejuar, Deus já me enviou com a sua resposta. Só que no meio do caminho se levantou um demônio muito poderoso chamado Príncipe da Pérsia, começou a guerrear contra mim. E depois se levantou um outro demônio, o Príncipe da Grécia, e eles não estavam me deixando trazer a mensagem, a resposta aqui para você. Mas aí hoje, no 21º dia do seu jejum, Deus enviou o Miguel, o arcanjo, comandante. Miguel chegou, resolveu a parada e eu consegui trazer, entregar a mensagem aqui para você. Então é assim que funciona a batalha espiritual, amém, igreja? Às vezes você quer uma resposta e às vezes no primeiro dia que você começou a campanha, Deus já envia, mas tem uma guerra, uma batalha espiritual terrível. Mas o que nós não podemos é parar e desistir. Nós precisamos persistir, perseverar, porque nós servimos um Deus que responde com fogo, meu irmão. Um Deus que na hora certa, no momento certo, Ele envia a resposta certa para as nossas vidas. E faz além. A Bíblia diz que Deus faz, é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém, igreja? Então a primeira arma é essa, 40 ou 21 dias de jejum e oração. A segunda arma, a leitura da Bíblia. A palavra de Deus é viva, é poderosa, luz, espada, escudo, alimento, é verdade, é fogo, martelo, armadura, vida, sabedoria, traz felicidade, é eterna, totalmente inspirada pelo Espírito Santo, testifica do verbo, e quem tem intimidade com ela jamais será derrotado pela carne, o mundo ou o inferno. Então muitas vezes, meu irmão, nós somos derrotados, temos uma vida derrotada, vida de fracasso, de derrotas. Por quê? Porque nós não temos intimidade com a palavra de Deus, né? A Bíblia deixa claro, crescei na graça e no conhecimento, né? O que fala em Oséias mesmo? Meu povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Não quer se debruçar na Bíblia, estudar exaustivamente, ler o texto, né? E muitas vezes não é assim, eu vou ler uma vez só a Bíblia e pronto, já vou receber todo o download das revelações profundas. Não é assim que funciona, meu irmão. Às vezes você vai precisar ler o mesmo versículo ali anos e anos, até que um dia o Espírito Santo ele vai te dar a revelação ali na hora certa, né? E não é, só deixando claro, não existe revelação fora da Bíblia, bem, igreja? A Bíblia precisa explicar a própria Bíblia, né? É igual, por exemplo, né? O arrebatamento. Tem alguém que acredita no arrebatamento da igreja? Só quem acredita, só quem tem essa certeza, essa convicção, meu irmão, que o arrebatamento da igreja pode ser agora. Levanta a mão bem alto aí. Glória a Deus. Só que até o ano 1800 e alguma coisa, todo mundo que leu a Bíblia não acreditava assim. Então foi lá no ano 1830 que teve um homem chamado John Nelson Darby, que ele leu a Bíblia e ele recebeu ali a gente nem pode dizer que é uma nova revelação, porque não existe nova revelação, amém, igreja? Toda revelação está na Bíblia. O que ele teve foi uma redescoberta hermenêutica. Foi uma nova maneira de interpretar a Bíblia, dada ali pelo Espírito Santo. Então, se hoje nós temos essa certeza que o arrebatamento pode acontecer hoje e agora, não, é porque um dia, há mais de 200 anos atrás, uma pessoa leu o texto de uma maneira diferente e teve uma redescoberta hermenêutica e foi guiada pelo Espírito Santo, e é por causa disso que hoje a grande maioria dos cristãos acredita no arrebatamento.
E infelizmente ainda tem cristãos que não acreditam, meu irmão. Porque quem acredita no arrebatamento está esperando a Cristo. Amém? Nós estamos aqui se esforçando para nos santificar, nos separar desse mundo pecaminoso, se santificando para estar preparado para ouvir o toque da última trombeta. Amém, igreja? Porque nós sabemos que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Então a gente tem que estar o tempo todo preparado. Agora, quem não crê em arrebatamento, ele não está esperando Cristo se encontrar com Cristo nos ares após o toque da última trombeta. Ele está esperando primeiro a vinda do anticristo. Então tem muita gente, meu irmão, que vai perder o arrebatamento da igreja, e só quando o anticristo estiver governando é que a pessoa vai querer se converter de verdade. Só que aí já vai ser tarde, meu irmão. Amém, igreja? Mas esse é um tema para um outro dia, né? Se você quiser aprofundar mais nesse tema, você pode nos visitar nas redes sociais. Amém? Todas as nossas redes sociais estão aqui na fachada da igreja. Tá bom? É só procurar lá do jeitinho que está escrito. O nome da nossa igreja aqui é Igreja Apostólica Iavé. Amém? No CNPJ está assim. Na época da pandemia, como a gente só podia fazer online, então a gente alterou um pouquinho o nome para alcançar mais pessoas. Aí colocamos Iavé Church em inglês, que aí alcançava mais pessoas. Amém? Então todas as nossas redes sociais você vai encontrar Iavé Church. Nas nossas redes tem no TikTok, tem no Instagram, no Facebook, no YouTube. Olha, a gente tem se somar tudo, tem uns 10 mil vídeos para assistir. Todos os dias a gente posta 5 vídeos. Amém, igreja? Então todo dia tem um vídeo curtinho de versículo da palavra. Todo dia tem vídeo de 2, 3 minutos, falando de profecias, de notícias escatológicas. Todos os dias temos vídeos de 10 a 15 minutos com partes aqui da nossa pregação, da pregação dos irmãos. Amém? Então tem muita coisa lá para você estudar. Amém, igreja? Procure a gente nas redes sociais lá também. Aproveita que é de graça, né? Aproveita que é de graça. Então, o que eu estava falando? Leitura da Bíblia, né? E a terceira arma é a arma da adoração. Então fomos criados para adorar a Deus. A combinação dessas 3 armas o transformará em um soldado poderoso contra o diabo e seus demônios. A partir de hoje, construa uma vida de oração, jejum, meditação na palavra, adoração, e você se sentirá transbordar do Espírito Santo, porque Deus habita no meio dos louvores. Deus não precisa de louvor, meu irmão. Deus está todos os dias, 24 horas por dia, recebendo uma adoração 1000 vezes melhor que a nossa. De querubins, de serafins, de anjos, de arcanjos, de seres com vozes celestiais. Adoração perfeita. Mas por que nós precisamos adorar? Porque quem precisa da adoração somos nós mesmos. Porque Deus habita no meio dos louvores. Então imagina que você está vivendo uma situação terrível, pessoas se levantando contra você, o inimigo se levantou, derrota, miséria, falência, fome, não sei, meu irmão. E aí pensa que você começa a adorar no meio desse ambiente. Quem que vai começar a habitar junto com você nesse ambiente aí? O Todo-Poderoso. Então, meu irmão, e aonde o Todo-Poderoso habita, você pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer.
vai ter algum milagre, algum sinal, alguma maravilha, algum prodígio, algo sobrenatural acontece. As muralhas vão cair, a prisão, o cativeiro vai se abrir, o chão vai estremecer, mas alguma coisa acontece quando o cristão ele se dispõe a adorar a Deus no meio daquela situação de luta, de aflição, de tribulação. Amém, igreja? Quem precisa da adoração somos nós mesmos. A gente adora a Deus, mas quem precisa somos nós. Porque Deus habita no meio dos louvores. Amém, igreja? Bom, então essas são as 3 armas mais poderosas. E tem outras armas aqui também que nós precisamos falar. Então, como eu faço? Como fazer uma campanha eficaz, eficiente e efetiva? De 40 e 21 dias. O que é ser eficaz? Eficaz é fazer a coisa certa. O que é eficiência? É fazer a coisa certa do jeito certo. E o que é efetividade? É você obter o resultado esperado. Então, eficácia mais eficiência é igual a eficácia mais eficiência é igual a efetividade. Quando você faz a coisa certa do jeito certo, você obtém o resultado esperado e às vezes além daquilo que você está esperando, amém, igreja? Então olha só o que você pode fazer. Lembrando, você não é obrigado a fazer nada, amém, irmão? Mas se você fizer, se você se dedicar, se dispor, pode ter a certeza que o Espírito Santo ele vai ter muito mais liberdade para atuar na sua vida e operar sinais e maravilhas aí na sua situação, nas suas causas, amém, irmão? Uma coisa que não se fala muito, né? Durante esses 40 dias, você pode fazer, por exemplo, 40 dias sem mídia. Por quê? Porque o diabo, ele usa todos os meios de comunicação para espalhar sua doutrina satânica, através da TV, internet, cinemas, músicas, religiões, jogos, etc. Ele tem manipulado a mente das pessoas e implantado suas mentiras. Afinal, ele é o pai da mentira. Então, meu irmão, o diabo, ele faz de tudo para imitar a Deus. Deus deixou uma Bíblia para nós, amém? Então, quem trouxe Bíblia? Só quem trouxe Bíblia, levanta a Bíblia aí. Deus deixou essa espada aí para nós. Espada afiada de 2 gumes, que é viva e eficaz. Só que o diabo, ele não contente, ele também tem a Bíblia dele. Então existe a Bíblia satânica, existe, meu irmão. Foi criada nos anos 60, 1960, por um feiticeiro chamado Anton de Lavey. E se na nossa Bíblia existem os 10 mandamentos, na Bíblia satânica existem os 9 mandamentos. Só que resumindo, né? Na nossa Bíblia, Jesus ele prega o arrependimento. Amém? Na nossa Bíblia, Jesus prega o quê? Amor a Deus, amor ao próximo, arrependimento. O que Jesus falava? Olha, se o teu olho te faz pecar, arranca fora. A tua mão te faz pecar, corta fora. O teu pé, corta fora. Por quê? É melhor você entrar no céu faltando um pedaço do que você inteiro para o inferno. Isso é arrependimento. Você cortar fora da sua vida aquilo que está te destruindo. Amém? Agora, na Bíblia satânica, os 9 mandamentos, resumindo, é assim: olha, Deus não existe, você é o Deus da sua vida, e se o pecado te faz feliz, então seja feliz, o máximo que você puder. Amém? Então é exatamente isso que nós, essa mensagem satânica, demoníaca, que nós recebemos todos os dias. É sim ou não? Sim ou não, igreja? Não é isso que a gente recebe todo dia na televisão? Nas novelas, nas programações, em séries e tal. A mensagem sempre é a mesma. Deus não existe, você é o Deus da sua vida, se o pecado te faz feliz, então seja feliz o máximo que você puder. Aí, meu irmão, quando você se dispõe a fazer 40 dias sem as mídias, o que você está fazendo? Você está purificando a sua mente, você está arrancando da tua mente toda essa doutrina satânica, demoníaca, esse satanismo. Está purificando a sua mente. Aí você vai estar lendo a Bíblia,
Então você vai estar arrancando o satanismo na sua mente, vai estar enchendo a sua mente da palavra de Deus. Amém? Então também tem um desafio para casais, desafio para solteiros. Você é casado no papel, tudo bonitinho, meu irmão? Então durante esses 40 dias, seja feliz aí com o teu marido, com a tua esposa. Faz um renovo aí nesse casamento. Quebra essa cama aí. Amém, igreja? Faz um renovo. Agora, não, pastor, eu só moro uma pessoa, estou amasiado, não estou casado no papel. Então, meu irmão, o nosso conselho para você, o que é? Converse com esse companheiro e deixe claro, olha, nós estamos vivendo em pecado, um pecado de fornicação, pecado de morte, pecado terrível. E a gente já está junto há tanto tempo, que está nos impedindo de se casar? Vamos nos casar, porque a aliança, Deus, a bênção está dentro da aliança. Amém, igreja? A bênção de Deus está dentro da aliança. Deus é Deus de aliança. Deus não é Deus de ficar namorando, de ficar amasiado, não. Deus é Deus de aliança. Você pode ter certeza, meu irmão, que depois que você se casa, aí Deus derrama chuvas de bênção sobre a tua vida, sobre o teu casamento, tua família. Amém, igreja? Glória a Deus. Outra coisa que você pode fazer, jejum de 40 dias. Por quê, né? Porque a nossa carne é inclinada para o pecado. E uma das maneiras de vencer o pecado é matando a carne diariamente. Como? Jejum de alimentos ou líquidos e mais abandono de substâncias e vícios. Então, meu irmão, durante esses 40 dias, você pode fazer um propósito com Deus de falar assim, olha, Senhor, eu vou ficar 40 dias sem uma Coca-Cola, sem um açúcar, sem... Amém? Sem algo que... eu não consigo ficar sem um café. Opa, então é isso mesmo que seria bom que você tirasse aí durante 40 dias. Amém? Eu tenho vícios. Não, então você não vai fazer jejum de vício, né? Você não vai ficar, vou ficar 40 dias sem fumar, 40 dias sem beber, não. Quando se trata de vício, aí você tem que abandonar, cortar fora da sua vida. Amém, igreja? Outra coisa, oração diária. Oração é, acima de tudo, relacionamento, intimidade com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele quer ser nosso melhor amigo, mas isso é possível quando criamos o hábito de nos dedicar totalmente a Ele em oração diariamente. Amém, meu irmão? Oração diária, todos os dias. Coloca no celular um alarme, 3 da manhã, não sei, você quer fazer quer que Deus, quer furar a fila das orações? Começa a orar de madrugada, 3 da manhã. A Bíblia fala em Provérbios, amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam encontrarão. Aí você está furando a fila, meu irmão. Você passa na frente. É o... como é que fala? Preferencial. Preferencial é 3 da manhã. Amém, igreja? E oração, o que é oração? Você vai conversar. E depois a gente vai aprofundar mais nas orações aí durante a campanha, né? Pastor, não sei orar muito bem. Uma oração que a gente sempre faz é a oração baseada no Salmo 51. O que é o Salmo 51? Foi o salmo que Davi escreveu depois que ele comete adultério com a Batseba, que ele comete assassinato contra Urias, marido da Batseba, depois que ele engravida a Batseba, depois que o filho dele nasce e morre, depois de 7 dias, aí Davi, o profeta Natan chega em Davi e fala, olha, Deus viu o seu pecado, e por causa disso Deus levou a criança, e Davi então ele reconhece que pecou, se arrepende, e Davi é perdoado. Aí sim Davi compõe o Salmo 51. Como que começa o Salmo 51? Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, pelo meu pecado, a minha iniquidade, né? Pelo adultério, pelo o assassinato. Então Davi ele começa pedindo perdão no Salmo 51.
Depois Davi, ele começa a falar assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Ou seja, ele invoca o Espírito Santo. Porque a oração é você conversar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, igreja? Então, aplicando aqui para os nossos dias, o que é a oração? Como seria uma oração hoje? Primeiro, você conversa com Jesus, confessa os seus pecados, pede perdão, toma posse do sangue de Jesus. Se arrepende, né? Depois, conversa com o Espírito Santo, invoca o Espírito Santo, desabafa com o Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, está acontecendo isso, assim, tal. E depois, Espírito Santo, por favor, leva a minha oração até o trono de Deus. É o Espírito Santo que leva as nossas orações. A Bíblia diz que Romanos 8, durante a nossa oração, Jesus está intercedendo por nós, o Espírito Santo está intercedendo por nós. E aí, por último, fala com o Pai Celestial. Papai amado, Senhor bendito, a tua palavra diz que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que o Senhor curou, que o Senhor cura, que o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, abriu o mar e fechou e derrubou a muralha e tal. Amém, igreja? Então tem compaixão e misericórdia e se levanta do teu trono em meu favor. Amém, igreja? Então faça a oração baseada aí no Salmo 51. Então, a abstinência é para o que te distrai. Arrependimento é para o que te destrói. Amém? Então tem coisas te distraindo, meu irmão. Está na hora de jejuar. Estou muito distraído mesmo com tela, com mídias. Está te distraindo? Jejua. Fica uns 40 dias sem. Agora está te destruindo? Não. Então você não vai jejuar. Do pecado não. O pecado tem que ser abandonado. Amém, igreja? E também, além, do jejum da mente, além desses 40 dias que você vai cortar algumas coisas da sua vida, também existe o jejum diário. Então, isso é mesmo depois da campanha. Então, todos os dias precisamos jejuar, matar a carne. Amém? Quando jejuamos, matamos a nossa carne, que é inclinada para o pecado, fortalecemos o espírito, que é inclinado para Deus. Amém? E todos os dias, eu consigo ficar 2, 3, 4, 5, 6 horas sem comer, sem beber. Consegue? Faça. Consigo ficar 3 dias. Faça, meu irmão. Quanto mais melhor. Quanto mais você jejua, mais intimidade você vai ter com o Espírito Santo. Mais a unção de Deus vai fluir através da tua vida. Mais você vai ver, meu irmão, mais o sobrenatural vai acontecer. Mais o Espírito Santo vai te usar. Amém? Então jejuar nos auxilia a matar a nossa carne, que é inclinada para o pecado, fortalecer nosso espírito humano que anseia por Deus. Oração e jejum devem estar sempre juntos, e quando feitos em secreto, garantem a recompensa de Deus. O jejum é uma arma poderosa para combater castas, legiões de demônios. Então, irmão, a gente ficou especialista em ajudar ex-mãe de santo, ex-bruxo, ex-feiticeiro. Então, pessoas que já sofreram com possessão demoníaca, essas são as pessoas que mais têm que jejuar, meu irmão. E existem castas e legiões de demônios que só vai embora através de muita oração e jejum. Amém, meus irmãos? Durante a campanha vocês vão ver uns testemunhos muito fortes aí. Leitura diária da Bíblia. A Bíblia fechada é apenas um livro qualquer, mais aberta é a boca de Deus. Quando estamos bem alimentados da palavra, temos mais facilidade em ouvir a voz de Deus. Amém, meu irmão? O Espírito Santo, ele só vai fazer você lembrar daquilo que você leu e estudou. Amém? Amém ou não amém? Tem que ler, tem que estudar. Se você nunca leu a Bíblia, como é que o Espírito Santo vai falar assim: olha, meu filho, vai lá ler Marcos capítulo 4. Eu tenho lá uma mensagem para você. Uma pessoa que ela já leu a Bíblia, ela já estudou, ela já sabe, Marcos 4, Deus está falando que a tempestade está sendo acalmada.
Ah, Deus, Senhor, e agora? Acabou a provisão, estou desempregado, acabou a comida, acabou tudo. O que o Espírito Santo fala para uma pessoa dessa? Salmo 23, o que está escrito? O Senhor é meu pastor e nada? Aí pronto, meu irmão. Deus falou isso aí, acabou. Você já sai pulando, já sai adorando, porque você sabe que a provisão vai chegar. Sim ou não? Outra coisa, adorar e cultuar. Adorar, você já entendeu por que precisa adorar, amém, igreja? E por que cultuar, né? Se quisermos viver cheios do Espírito Santo, vivemos a sua plenitude, devemos adorá-lo em nossos lares diariamente e cultuá-lo em sua casa todos os dias das nossas vidas. Aqui é o local de comunhão, aqui é o local onde Deus se manifesta. Aqui é o local de receber o renovo, de receber a palavra. Aqui é onde oramos uns pelos outros, somos fortalecidos, amamos uns aos outros, amém, igreja? Uma pessoa que quer andar sozinha, meu irmão, vai morrer. Rapidinho vai morrer espiritualmente. Aqui, nós somos o corpo, amém? Corpo de Cristo. Pega um dedinho seu, arranca fora, deixa 2, 3 horas longe do corpo. O que vai acontecer com esse dedinho? Vai apodrecer, vai morrer. Todos nós somos um membro do corpo de Cristo, amém, igreja? Se a gente ficar longe do corpo, também vai apodrecer, vai morrer. Amém? Se coloca de pé. Para a gente encerrar aqui. Então, meu irmão, durante essa campanha também vai ser muito importante que você busque intimidade e comunhão com o Espírito Santo, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo, amém? Busque o batismo no Espírito Santo, porque tem pessoas, meu irmão, que já estão anos e anos frequentando a igreja e às vezes ela até pensa que é batizada no Espírito Santo, mas ela não tem a certeza da salvação, ela não mudou o seu comportamento, ainda é uma pessoa muito brava, que se ira, que briga, que não tem nada a ver com o comportamento do Senhor Jesus. Então, um dos objetivos nossos aqui durante a campanha é esse, meu irmão, é fazer você entender que você precisa buscar o batismo no Espírito Santo, e só quem é batizado no Espírito Santo é quem tem a certeza da salvação. Porque a Bíblia fala em Efésios 1 que o Espírito Santo ele é o selo, garantia da nossa salvação. Romanos 8 diz o quê? Que é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Só através do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, é que nós vamos conseguir mudar o nosso comportamento e nascer de novo e nos tornarmos imagem e semelhança do Senhor Jesus. Amém, igreja? E quando somos selados com o Espírito Santo, aí vai chegar o dia do arrebatamento, Jesus vai olhar lá do trono e vai ver, opa, tem um povo que tem o selo. Esse pode subir, quem não tem vai ficar. Mas quem está selado com o Espírito Santo vai subir. Amém, igreja? Por que é tão importante ouvirmos a voz de Deus? A vida cristã consiste na total obediência ao Pai, total dependência do Espírito Santo. O objetivo dessa campanha é encorajá-lo a ser imagem e semelhança do Senhor Jesus. Ouvir a voz de Deus precisa ser prioridade em nossas vidas, pois a intimidade e relacionamento profundos com Deus nos impedirão de se afastar e desviar do caminho da verdade durante as batalhas espirituais, as guerras espirituais. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele usa a voz da nossa consciência para falar conosco. Mas é necessário que a voz da consciência passe pelo crivo da palavra. Amém, igreja? Então, durante a campanha, você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Só que vai ter momentos, e agora? Eu fiquei na dúvida. Eu ouvi uma voz falou comigo aqui. Eu não sei se foi Deus, eu não sei se é minha carne. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar o que foi falado aí na tua mente com a palavra de Deus. Se tiver igual está escrito a palavra de Deus, porque foi o Espírito Santo que falou com você. Se tiver diferente, se tiver ao contrário, não foi o Espírito Santo.
É simples assim, amém, igreja? Glória a Deus e graças a Deus. Então, meus irmãos, tome posse dessa palavra e lembre-se, você não é obrigado a fazer nada disso. Mas se você fizer, você pode ter a certeza, a plena convicção, que se você colocar em prática esses ensinos, o Espírito Santo ele vai ter muito mais liberdade para atuar na sua vida. E ao final desta campanha, o que vai acontecer? Você vai estar salvo, curado, liberto, batizado no Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, vai começar a fazer a obra, vai ser batizado nas águas, vai estar participando da ceia. Ou seja, você vai ter tomado posse de toda a plenitude que Deus tem reservado para a sua vida. E muito mais ainda. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus? Vamos adorar o Senhor Jesus para a gente encerrar então?